A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, muito bom dia, viu? Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Professor, a gente precisa tentar entender o que vai acontecer a partir de agora e principalmente o que acontece com o Hezbollah. A gente sabe que um grupo como o Hezbollah já está preparado caso aconteça esse tipo de perda. Não é a primeira vez que o líder do Hezbollah, o Nasrallah, tenta, na verdade, sofre uma tentativa de assassinato. Só que dessa vez se concretizou e dessa vez ele está morto. O que acontece a partir de agora? A gente está vendo movimentação por parte do Irã, movimentação por parte do Hezbollah, que acabou inclusive de divulgar uma nota falando que vão continuar a lutar contra o inimigo. Que cenário que a gente está vendo se desenrolar a partir de agora, professor? Muriel, se realmente o Nasrallah foi morto, né, isso ainda não foi confirmado pelo Hezbollah, embora ele esteja incomunicável e Israel alegue que ele tenha sido morto, o próximo na linha sucessória é o primo dele, o Hashem Safieddine, que foi treinado no Irã. Ele é 4 anos mais jovem do que era o Nasrallah. Ele tem cerca de 60 anos e ele era responsável pelas finanças. Só para a gente confirmar aqui, a gente tem a confirmação já. O próprio Hezbollah, o grupo, já confirmou a morte do Nasrallah. Então a gente tem Israel falando que ele está morto e agora o Hezbollah também confirmou, professor. Ah, ok. Então, obrigado pela atualização, Imagine, desculpe Muriel. te interromper. Não, tudo bem. É porque desde a década de 90, o Safieddine, ele já era cotado para ser o próximo, para suceder o Nasrallah. Ele foi educado, ele é primo do Nasrallah e por casamento, veja só, Muriel, ele também seria primo do general Soleimani, que foi morto pelos Estados Unidos há 3 anos, 4 anos, e que era o general iraniano que montou essa estratégia de fomentar grupos terroristas no Oriente Médio, porque o Irã financia esses grupos, né? Então, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis do Iêmen, todos esses grupos são instrumentos da política externa do Irã de fomento ao terrorismo para a destruição do Estado de Israel. Há pouco, quando o Gavendo falava que o Irã pediu que esses grupos se juntem para combater Israel, essa ainda é uma estratégia indireta do Irã com seus grupos proxies para atacar Israel indiretamente. Por quê, Muriel? Porque o Irã está prestes a desenvolver a sua primeira arma nuclear. Isso foi falado agora no dia 19 de julho deste ano pelo Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. E o Irã, se conseguir ter pelo menos uma ogiva ou algumas ogivas, teria outro poder de persuasão no Oriente Médio. E o esforço de Israel é para que isso não aconteça. Inclusive, isso foi falado pelo Netanyahu na ONU, que o Irã não pode chegar a ter armas atômicas porque seria uma ameaça existencial a Israel. E veja, seria parecido com o que aconteceu com a Coreia do Norte, que hoje tem cerca de 50 ogivas e já é muito mais difícil de confrontá-la, Muriel. Pois é. E agora queria também entender um cenário envolvendo Estados Unidos. Estamos acompanhando o que está acontecendo por lá, diante de um cenário de campanha eleitoral. E a gente sabe que o que aconteceu em Beirute ontem, os ataques que aconteceram, foram ataques que utilizaram as armas e todo o poderio militar que foi fornecido pelos próprios Estados Unidos. Agora, tem um ponto que é importante lembrar, que logo quando aconteceu esse ataque em Beirute, a gente viu Estados Unidos falando que, olha, a gente foi informado agora que isso está acontecendo e a gente não sabia de forma preliminar que isso aconteceria. Qual que é o papel dos Estados Unidos? De que forma que isso pode também pesar numa eleição americana diante do que está acontecendo agora, desse impacto? Bom, os Estados Unidos é o país que na história mais transferiu recursos financeiros e militares para Israel. Isso vem acontecendo desde a fundação do Estado de Israel, mas sobretudo depois do presidente Obama. Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos transferem por ano 3,8 bilhões de dólares em recursos militares para Israel. E na visita do Netanyahu aos Estados Unidos foi anunciado um pacote de mais quase 9 bilhões de dólares. Essa arma, como você aponta, que foi utilizada, que é o míssil GBU-72, é um míssil anti-bunker
que Israel usou para alvejar o bunker onde o Nasrallah estava é um míssil que ele penetra 30 metros no solo antes de explodir. E ele só explode depois de penetrar 6 metros de concreto sólido. Então ele é um míssil realmente feito para esse tipo de situação, mas também pensando no programa nuclear do Irã, Muriel. O papel dos Estados Unidos é bastante claro nesse caso, porque o Irã ameaça o tempo todo a existência dos Estados Unidos e de Israel. E o Hezbollah é um braço do Irã. Ele é um grupo independente, mas que foi treinado pelo Irã. O Nasrallah foi indicado na época pelo Ayatollah Khomeini, depois veio o Khamenei, que continua sendo aliado do grupo. Então, na visão dos Estados Unidos, o ataque ao Hezbollah também é um ataque a um inimigo dos Estados Unidos. Inclusive, o Netanyahu, quando falou na ONU, disse, olha, tirando a Al-Qaeda, o grupo que mais matou estadunidenses e franceses foi o Hezbollah. Existe uma questão do abuso da força de Israel dentro de Gaza e também no sul do Líbano. Então, isso pode dividir parte do eleitorado democrata. Mas, para os republicanos, há um certo consenso de que o combate ao Hezbollah é do interesse dos Estados Unidos. Muriel. Agora, professor, para a gente entender um pouco mais esse cenário, o senhor citava Benjamin Netanyahu na ONU ontem. Ele, inclusive, quando aconteceram os ataques, ele estava naquele momento lá na ONU, lá em Nova York, e voltou agora para Israel depois dos ataques em Beirute. Eu gostaria de te ouvir sobre esse cenário, mas principalmente como que fica a imagem de Benjamin Netanyahu, que é muito criticado mesmo dentro de Israel por não dar preferência para pegar quem estava refém, quem continua refém do Hamas, por exemplo, os seus cidadãos que continuam reféns, mas, por outro lado, de que forma que ele pode ser visto a partir de agora, sabendo que Israel está falando que matou, e tem a confirmação agora do Hezbollah, o líder do grupo? Olha, o movimento do Netanyahu é um movimento estratégico. A popularidade dele vinha baixa dentro de Israel, não de hoje, já vinha baixa antes do ataque do Hamas em 7 de outubro. Por conta das reformas que ele queria fazer no judiciário do país e das acusações de corrupção. Mas o ataque ao Hezbollah aumentou a popularidade recente dele dentro de Israel, porque existem de 60 a 80 mil israelenses que estão refugiados do norte de Israel por causa dos ataques do Hezbollah na fronteira norte de Israel. Além disso, veja, o fato dos Estados Unidos terem dado a Israel mais um pacote de quase 9 bilhões de dólares, por mais que os Estados Unidos digam que não sabiam do plano de Israel de ataque, é um sinal de apoio a Israel. Então, o movimento do Netanyahu nesse momento é um movimento sensível, mas que é uma estratégia que até este momento lhe rendeu um aumento de popularidade dentro de Israel e lhe rendeu mais um apoio militar dos Estados Unidos para confrontar o Hezbollah e para se defender das armas do Hezbollah. E aqui, só para complementar esse ponto, Muriel, o Hezbollah, quando Israel combateu no sul do Líbano em 2006, tinha cerca de 15 mil foguetes e mísseis. A estimativa é que desde então chegou-se de 100 a 150 mil foguetes e mísseis. O Netanyahu diz que Israel conseguiu eliminar metade desse arsenal, mas ainda assim é um imenso arsenal que, se for usado ao mesmo tempo, pode sobrecarregar a defesa antiaérea de Israel e atingir cidades em todo o território israelense, Muriel.